Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão sobre a arte indígena brasileira? Vamos começar? Então, para começar, a gente tem que entender, certo, que toda a produção artística dos índios americanos, elas vão se caracterizar tanto dentro da sociedade como fora dela. Por quê? Porque essa produção artística, ela representa, ela retrata esses índios, certo? Ou seja, ela é muito simbólica, né? De imediato você identifica essa produção artística, identifica que é uma produção artística de origem indígena, e dentro da própria tribo também há toda uma simbologia, certo? Que retrata essa cultura. Então, essa simbologia, essa produção simbólica, ela tem a função de, dentro da tribo, de identificar cada indivíduo, seja por sexo, por idade, parentesco, filiação, a que clã que esse índio pertence, a que tribo que ele pertence, certo? Se ele é um pajé, se ele é um cacique. Também existe uma representatividade muito grande, né, em relação às crenças indígenas ao sobrenatural, certo? Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente olha essa produção artística, a gente olha, nossa, olha só que legal, né? Olha que os índios da tribo tal produziu. Mas a gente tem que entender que cada tribo tem uma forma, certo, de se caracterizar, né? De fazer a pintura, né? De elementos que eles utilizam de acordo com a região que eles estão situados. Ou seja, os índios que vivem no Nordeste, eles têm um tipo de ornamentação diferente do que vive na Amazônia e assim do que vive no sul, certo? Então a gente tem que entender que justamente essas diferenças é que vai caracterizar cada tribo, que vai identificar cada tribo. O tipo de pintura que ela vai fazer é que vai identificar, né, toda essa simbologia indígena, certo? Que tipo de produção que é realizada? Que tipo de expressões artísticas eles produzem? Nós vamos encontrar cerâmica, a arte plumária, fiação, trançado, música, instrumentos musicais, máscaras que eles utilizam durante os rituais e vários outros objetos, certo? Tudo isso, gente, tem uma simbologia muito grande para o índio. E enquanto que para a gente, né, o que a gente tem que entender, que enquanto que para a gente, que é do mundo ocidental, né, que é fora da sua cultura, encara essa produção como arte, para o índio, né, não é arte, é um produto cultural, utilitário, que ele utiliza no dia a dia, que tem uma simbologia, certo? Então o índio não faz nada sem ter uma simbologia, sem ter uma necessidade, certo? Então entendo isso, que toda a produção artística de origem indígena, ela faz parte do seu cotidiano, porque tudo que eles produzem, eles utilizam no dia a dia deles. Portanto, é o que nós chamamos de arte utilitária, né? Não tem um objetivo de estético, certo? Existe cada coisa que eles fazem, ele é predeterminado para algo, né? Tem uma simbologia, tem uma definição, certo? Estamos entendidos até aqui? Ótimo, tá? Então vamos aqui para frente. Período pré-cabralino. O que é esse período? O período pré-cabralino é o período, né, que representa a produção artística indígena no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Quais são os povos que mais representam o índio nesse período? São os povos marajoaras, que habitavam a ilha de Marajó, no Pará, certo? Ainda hoje tem remanescentes desses povos ainda na ilha de Marajó. E essa ilha é uma ilha bem grande, que é muito conhecida pela grande quantidade de búfalos e que também ainda produz ainda muitos produtos culturais indígenas, muitos objetos ainda, né? Relembrando um pouco dessa cultura antes de Cabral chegar aqui ao Brasil. Os outros povos foram os povos que formaram a cultura de Santarém, certo? Esses povos, eles habitavam as margens, né, ali próximo dos rios, ali próximo
a junção do rio Tapajós com o rio Amazonas. Ou seja, enquanto que na ilha de Marajó só existia o povo marajoara, os povos que formaram, vejam bem, formaram a cultura de Santarém eram vários povos que viviam nas margens desses rios, certo? E especificamente próximo à junção desses dois rios, do rio Tapajós com o rio Amazonas. Os povos marajoaras, a gente vai classificar toda a produção artística dele em 5 fases arqueológicas, né? As primeiras produções, os primeiros produtos que foram encontrados desses povos datam de 1100 a.C. Vejam só, nós estamos em 2020, depois de Cristo. Então, em 1100 a.C., a gente já vai encontrar indícios arqueológicos desses povos que viveram justamente na ilha. Então, a partir desse momento, de 1100 a.C., certo? Até a chegada de Cabral, a gente vai dividir essa produção artística em 5 grandes fases. Só que a quarta fase é a que apresenta as maiores criações, onde a gente vai encontrar as criações artísticas mais interessantes. Foi justamente na quarta fase onde houve uma produção maior desses povos. Então, a gente vai encontrar justamente nesse período da quarta fase, nós vamos encontrar a cerâmica. Então, a produção marajoara referente à cerâmica foram encontrados desde vasos como bancos, né, de argila, colheres, apitos, adornos para colocar em orelhas e nos lábios, e também a gente vai encontrar as estatuetas. A gente está vendo aqui uma imagem, né, de uma estatueta de 2 vasos. A gente vê que esses vasos, né, elas têm formas que a gente vai tentar entender aqui mais na frente, né? Tudo isso, gente, é feito de argila e de cerâmica, certo? Pois bem, na cerâmica marajoara, um dos produtos que nós vamos encontrar são os vasos. Esses vasos, certo, tem uma modelagem onde nós vamos lembrar da forma humana. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho, a gente pode ver aqui que esses vasos que vocês estão vendo aqui na imagem, né, você vai ver olhos, nariz, boca, seios, pernas, mesmo que sejam surreais, né, com várias pernas, isso quer dizer que esse vaso ele não é liso, simples, não. Ela tem uma modelagem que lembra a forma humana. Então, essa modelagem que lembra a forma humana, elas são chamadas de antropomorfas. Que antropo quer dizer o que? Homem. Morfa quer dizer forma. Então, formas humanas. E esses vasos, eles estão divididos em vasos de usos domésticos e vasos cerimoniais e funerários, certo? Os de uso domésticos, eles são bem mais simples e geralmente não apresentam a superfície decorada. Então, a gente pode ver, concluir que esses vasos que a gente está vendo aqui, eles não são os vasos de uso domésticos. Por quê? Porque ele tem uma modelagem bem mais complexa, certo? Então, já os vasos cerimoniais e funerários, ele possui justamente uma modelagem mais elaborada, certo? Tem alguns vasos têm uma pintura biocromática ou policromática, ou seja, tem 2 cores ou várias cores, e os desenhos são feitos com incisões em alto relevo, certo? E as estatuetas também, que é um outro tipo de cerâmica, também representam os seres humanos. E essas cerâmicas, né, essas estatuetas que representam os seres humanos, elas podem ter tido uma função de adorno ou cerimonial, ou seja, para ser usado durante os rituais que eles realizavam. Essas estatuetas dos marajoaras reproduzem a forma humana de maneira estilizada. Eles não tinham a preocupação em imitar o ser humano como eles eram realmente. Eles não tinham essa preocupação, né, de modelar, fazer uma modelagem fiel à realidade. Tanto que a gente vê aqui, né, que esse vaso aqui onde você vê várias pernas não reproduz o ser humano como ele é realmente, certo? Então, né, o que ele fez aqui? Houve uma estilização, né? Então você lembra que
tem algumas formas humanas, mas que não representa o ser humano como ele realmente é na realidade. Então, a estatueta Marajoara, eles não tinham essa preocupação. Essa fase Marajoara, que a gente está trabalhando aqui, a quarta fase, ela vai entrar em declínio, né, justamente em 1350, certo? Justamente quando esse povo marajoara foram expulsos dessa região ou foram absorvidos por outros povos que chegaram ali de Marajó. Já a cultura de Santarém, que foi justamente esses povos que viveram às margens do rio, ali próxima à junção do rio Tapajós com o rio Amazonas, certo? Eles produziram, além de várias estatuetas, que nem o povo marajoara, mas também produziram alguns cachimbos. Só que esses vasos que foram reproduzidos, né, que foram produzidos, ele era diferente dos vasos dos marajoaras. Por quê? Porque tinha a presença de cariátides. Essas cariátides eram figuras humanas que apoiavam a parte superior do vaso, certo? Essa decoração era bastante complexa, né, com pinturas e desenhos em alto relevo e com figuras de seres humanos ou animais. O povo que vivia às margens desses rios, opa, desculpa aqui, o povo que vivia às margens desses rios, eles tinham uma preocupação maior em representar os seres humanos realmente como eles eram, né? Eles tinham uma preocupação maior em reproduzir fielmente os seres humanos e animais. Fora, né, essas estatuetas que representavam o homem com maior realismo, a gente vai encontrar esses cachimbos. Só que a gente não sabe se esses cachimbos que foram produzidos, se houve uma influência dos primeiros colonizadores europeus que chegaram à reunião, se já era um produto que já fazia parte da cultura deles, ou se eles incorporaram esse produto à sua cultura após o contato com os primeiros colonizadores. Então, essa cerâmica também desses povos vai perdurar até a chegada dos colonizadores portugueses a essa região. Aqui a gente tem algumas imagens, né, onde está retratada essa produção. A gente tem aqui esses dois vasos, né, parecem vasos de origem, né, árabe, né, do Oriente Médio, mas são vasos que foram modelados por esses povos que viveram nessa região. Então a gente tem esses vasos aqui, se você for ver aqui nessa parte aqui, ó, nessa imagem de fundo vermelho, você vai ver aqui nós temos animais, oncinhas, nós temos uma modelagem em alto relevo, a gente vai encontrar sapo, alguns animais aqui que vão ser modelados nesses vasos. E esse aqui de cima a gente vai ter as cariátides, que apoiam essa parte superior do vaso, né, como se fossem pezinhos. São figuras humanas, certo? Pequenininhas, representando essas cariátides. E aqui também a gente vai ter uma modelagem em alto relevo e algumas figuras de animais. Fora isso, a gente tem esse vaso aqui que é bem mais simples. Tem uma modelagem simples, não tem nenhuma decoração, não tem nenhuma ornamentação, então a gente pode concluir que esse vaso era de uso doméstico, era para o dia a dia deles, para armazenar água, armazenar grãos, certo? E aqui nós temos algumas estatuetas aqui representando, modelado, você vê que aqui eles têm essa preocupação de tentar representar o índio. Você vê que não tem nada surreal, não tem nada de forma muito estilizada, né? Não está representando fielmente o ser humano, o índio realmente, mas ele tenta se aproximar o mais próximo possível da figura humana. E aqui a gente tem algumas tartarugas carajás, né, que também é onde você vê a pintura, a ornamentação, as cores que eram utilizadas. Aqui a gente tem imagens de alguns outros vasos, certo? Aqui dá para ver bem a diferença entre os vasos do povo marajoara para os vasos dos povos da cultura de Santarém. Então aqui a gente tem, né, para que vocês venham entender, só os povos da cultura de Santarém que produziam vasos com esses pezinhos, com essas cariátides. Já os povos marajoaras, certo? Eles faziam esses vasos grandes aqui, que tem ou essas formas humanas, certo?
ou esses desenhos, essas pinturas aqui, né, com elementos em alto relevo, com essas pinturas de duas cores ou mais de duas cores. Então, esses vasos aqui, gente, grande, que são bem ornamentados, é interessante observar que esses vasos de usos cerimoniais e funerários, né, o próprio nome está dizendo, esse vaso era para colocar o corpo, né, do índio, né, enterrá-lo. Então eles colocavam esses índios em posição fetal dentro desses vasos, porque eles acreditavam, assim como os egípcios, eles acreditavam na vida após morte. Então até por isso mesmo que ao colocar nessa posição fetal, eles acreditavam que esses entes queridos que tinham falecido, eles iriam nascer para uma outra vida, né? E muitos desses vasos também foram encontrados pertences desses mortos junto a eles, né? Que era para eles poderem levar para essa outra vida. Continuando aqui, nós vamos agora para, né, os tipos de arte indígena, que são os tipos de arte indígena da atualidade. A gente vai entender um pouco, né, dessa arte lítica, da cerâmica, da arte corporal, arte plumária, tecelagem e as máscaras que eram produzidas, né? Se não fosse o trabalho de alguns defensores, de alguns ativistas das causas indígenas, muitas dessas artes teriam ficado, desses povos, eles teriam ficado para trás ou desaparecido. Até porque depois, né, no século passado para cá, século XX para cá, é que começaram então algumas campanhas e a população indígena, que era bem menor do que os dias de hoje, né, nos anos 40, nos anos 50, ela aumentou significativamente e assim, né, essa continuidade dessa produção ela ficou bem mais forte. Então vamos lá. O que é a arte lítica? A arte lítica é a arte desenvolvida na pedra, certo? Lítica vem de lítio, que é igual pedra. Então eles pegam a pedra e modelam essa pedra, transformam essa pedra através de desgaste, de raspagem, trabalham lixando, tudo isso, né, para que possam conseguir a forma do que eles querem. Então eles usam muito a arte na pedra para fazer machados lunares para os rituais e adornos de lábios chamados de timbetá. Né? Eles colocam, às vezes, aqui nos lábios para poder esticar, porque é uma estética dos índios, principalmente os índios do Xingu, que usam aqueles ornamentos nos lábios para poder deixar bem grande. A cerâmica, né? Até hoje, a cerâmica ela é testemunha de muitos costumes de diferentes povos indígenas. Né? São exemplos, né, desses costumes, né? As urnas funerárias de Marajó, que até hoje são fabricadas, a cerâmica decorada dos índios Caduel, as panelas com formas de animais dos índios Vaurá e as bonecas de cerâmica dos Carajás. Quem é responsável pela produção da cerâmica? É a mulher. Portanto, a cerâmica é uma prática feminina. É responsabilidade da mulher, dentro da tribo, produzir os pratos, os vasos, os potes e os licocóis. O que são os licocóis? São as bonequinhas de barro. Né? Então, o índio, né, a indiazinha, brinca muito com bichinhos feitos, modelados de barro. As meninas que têm as bonequinhas, certo? E muitos desses índios também ganham a vida vendendo esses produtos. Então, os licocóis, é muito engraçado a gente ver a questão dos licocóis, porque esses licocóis, eles são divididos em clássicos e modernos. O que são os clássicos? Essas bonequinhas clássicas, elas são mais compactas. É uma massa que é secada ao sol. Após ser modelada, ela é secada ao sol. Ela tem as formas mais arredondadas, tem a bunda maior, as coxas, as pernas são desproporcionais. E eles gostam de produzir essas bonequinhas abordando como temático os momentos da vida cotidiana e as tradições ritualísticas. Já os licocóis modernos, eles são mais delgados, mais esbeltos. Eu chamo que são as Barbies modernas, né? As bonequinhas modernas indígenas. Então, elas são mais
magrinhas, elas são mais esbeltas. Sua massa já não é secada ao sol, ela é cozida, né, junto ao fogo. A pintura ela é usada, não é a pintura natural produzida pelo índio, já é a pintura química que é comprada nas livrarias, nos supermercados, e a temática é bem mais variada, é bem mais rica, certo? Então, ao mesmo tempo, também tenta retratar, abordar uma temática onde a gente vai encontrar criaturas surreais, como por exemplo, corpo com duas cabeças, né? Então, né, essa temática é muito mais variada do que dos licocós clássicos. Então, eles são muito figurativos, são muito decorativos com essas bonecas. Aqui a gente tem algumas delas, certo? A gente vê que tem uma diferença muito grande entre uma e outra. A gente pode ver que aqui ela é bem mais moderna, certo? Aqui você já vai ver ela bem mais desproporcional, certo? Com as coxas maiores. Então a gente vê essas mais antigas, né? Que a gente vê aqui, né, tentando reproduzir. Então é muito engraçado, né, a variedade de licocóis, de bonequinhos de barro que a gente encontra de uma tribo para outra. Aqui a gente vai ter outros elementos de cerâmicas, né, alguns pratos, certo, algumas jarras, alguns outros vasos menores de vários tamanhos, aqui de armazenamento. Então tudo isso, gente, é utilizado no dia a dia deles. Aqui a gente tem também algumas estatuetas com formas humanas e formas de animais, certo? E o outro produto cultural deles, outra expressão artística, é a arte corporal. Então a gente tem que ver que o índio, eles pintam o corpo por vários motivos. Eles pintam o corpo para poder enfeitar, para defendê-lo contra o sol, também dos insetos, né, e dos espíritos maus. Também pinta o corpo para revelar de quem se trata, como é que ele está se sentindo, o que, é que ele pretende. Então tem vários tipos de pinturas simbólicas que eles podem fazer. O que eu acho mais interessante aqui é que a gente olha para o índio, parece que ele está sempre sujo, mas não. É uma pintura do dia a dia deles que eles utilizam. Enquanto a gente, por exemplo, aqui usa repelente, eles usam a pintura corporal, um tipo de tinta para se defender, para afastar os insetos, para afastar os mosquitos. A gente acha que o índio ele aguenta muito bem, né, esses mosquitos, mas não, né? Eles têm as técnicas deles para poder viver na floresta. Então, para o índio, boa tinta e boa pintura garante boa sorte na caça, na guerra, na pesca e na viagem, certo? Então, cada tribo, como eu já disse no início para vocês, cada tribo e cada família desenvolve padrões de pintura, certo? E a gente, né, a gente mesmo de fora, de ver poucas pinturas corporais, dependendo, né, do conhecimento que a gente tem, a gente identifica de imediato que aquela pintura é de uma determinada tribo. Então, a gente percebe que nos dias comuns a pintura do índio é mais simples. Já nas festas, né, a pintura ela é muito mais elaborada, é muito mais requintada, eles cobrem muito mais o corpo com a pintura, né? Que nem a gente, certo? A gente não vai sair daqui para ir bem na esquina pintado como se fosse para uma festa, não. Nos dias comuns a gente pode não usar pintura ou só passar um batom, né? Ou só lavar o rosto. E nos dias de festa a gente procura se arrumar, se pentear melhor, se vestir melhor. A mesma coisa com o índio. Assim como também a cerâmica, a pintura corporal ela é função feminina, né? Então, quais são as cores mais utilizadas pelo índio? É o vermelho do urucum, extraído do urucum, e o negro esverdeado do genipapo. Fora essas duas cores, a gente também vai encontrar o branco da tabatinga, que é um tipo de argila. Os cajuel, gente, são os que apresentam a pintura corporal mais elaborada. Tem desenhos minuciosos, simétricos, tem padrões de composições complexos, tem formas espiraladas, circulares, escalonadas, certo? Tem uma pintura belíssima. Aqui a gente tem algumas imagens de pintura, né? A gente vê aqui o cabelo, o corpo, os tons. Aqui embaixo a gente está vendo aqui o momento de uma cerimônia Quarupi que eles fazem, onde eles homenageiam os entes que já se foram, né, que já faleceram.
Aqui a gente tem alguns tipos de pinturas com formas geométricas. A gente vê aqui, olha, esse desenho antigo aqui dos Cadwell, olha só, formas espiraladas, geométricas, parece uma tatuagem, né? O corpo, aqui embaixo a gente tem uma mulher fazendo a pintura, né, em um visitante. E também, né, a gente vai ter também a arte plumária como produção artística. Então, aqui no Brasil, a gente tem em torno de 30 grupos indígenas que produzem adornos plumários. A gente tem os Chavantes, os Waurau, os Jurunas, os Kayapó, os Tucanos, os Urubus Kayapó, os Assurini e os Carajás. Essa arte plumária, gente, toda essa produção tem um caráter ritualístico. A confecção das peças ela é feita pelos homens. E claro, né, a finalidade dela tem toda uma simbologia. E assim como um produto simbólico, é uma forma de se comunicar, de linguagem simbólica que é usada em ritos e cerimônias, certo? Ela representa a mensagem sobre de que sexo essa pessoa pertence, a idade, filiação, a posição social, qual o cargo político, grau de prestígio dentro da tribo. Tem todo um ritual de confecção de matéria-primas, técnicas e cor, como é que eles fixam, como é que eles dão forma, certo? Então, como é que os homens preparam esse material, né? Então, a gente está vendo aqui que essa produção é feita pelos homens. Os homens é que produzem. Diferente da cerâmica, da pintura corporal, que é função feminina, a arte plumária é função masculina, certo? Então, claro que eles têm que primeiro procurar, caçar, buscar esse material. Então, o material que eles utilizam penas que são retiradas da cauda e das asas, as plumas que são retiradas das costas e do abdômen do pássaro, e a penugem que é retirada do pescoço, das costas e do abdômen. Então, eles têm técnicas para poder fazer a associação dessas plumagens com outros materiais que eles vão juntar, que são fibras vegetais, taquaras, certo? Madeiras. Então, eles vão buscar justamente na mata esses produtos para poder associar. E a cor, né? A gente sabe que a cor vai depender da região que eles vivem. Então, a gente vê que os índios da Amazônia têm uma variedade muito grande de cores. Já o índio de algumas outras regiões tem uma variedade menor, como a do Maranhão. Mas existe uma técnica para poder alterar a cor que é chamada de tapiragem. Como é que é essa técnica, certo? Eles alteram as cores do papagaio, que é verde, para a cor amarelo alaranjado. Então, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através, como eu já disse, da técnica chamada de tapiragem, onde eles pegam o papagaiozinho, arrancam todas as penas e ficam dando banho com leite de rã. Então, quando as penas voltam a nascer, em vez de nascer com a cor verde, nasce com a cor amarelo alaranjado. E a forma, gente, eles cortam essa pena de várias formas, retangulares, triangulares, forma de cálice, certo? E também procuram fixar isso através de amarrações com fibras, né, que são essas fibras vegetais, cordinhas que eles retiram da natureza e fazem colagem com resinas que eles extraem de troncos de árvores. Aqui a gente tem alguns adornos confeccionados, né, com fibras vegetais. A gente vê aqui o cocá, a gente vai ver as plumas, a fibra vegetal para poder fazer a amarração. Aqui alguns colares, alguns outros adornos bem coloridos. Aqui a gente vê também, né, a junção da pintura com alguns adornos. A gente vê vários tipos de cocares, a gente vê uma variedade muito grande. A gente vê que dentro da própria tribo, né, o padrão, né, de pintura, as cores, a gente, apesar de ser padrões diferentes, a gente vê as cores dos traços são iguais, mas que aqui na cabeça deles a gente vai encontrar um cocar diferente, né? Não é porque eles gostam, eu quero esse cocar que é mais bonito, não, porque cada cocar, modelo de cocar, é destinado para uma pessoa da tribo, para poder representar essa pessoa na tribo.
É uma forma de reconhecer quem é quem dentro da tribo. Aqui a gente tem um outro tipo de variedade de cocás, de adornos para a cabeça, certo? E fora isso, tem a cestaria feita com fibras vegetais, né? Com palha, onde se faz redes, cestos, peneiras, que onde eles utilizam para armazenar, para dormir, para carregar os filhos, certo? Então tem uma variedade, eles procuram também fazer pigmentar algumas fibras e para poder conseguir fazer esses desenhos geométricos na hora que estão tecendo. E aqui a gente tem algumas máscaras. Máscaras essas que também são feitas com fibras vegetais, né? Que eles extraem da natureza e produzem, pintam e que eles utilizam durante os rituais, certo? Tudo bem até aqui? Tá? Então, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, é só fazer no privado que eu responderei, certo? Bons estudos para vocês.